Estamos contentes de estar aqui com os irmãos. E trazemos um abraço para os irmãos, não só dos irmãos de Santo Antônio do Monte, que é onde nós moramos, mas também de Santo Antônio de Posse. A gente não tem nada a ver com Santo Antônio, não, porque é só coincidência. Aí, as duas cidades, né? A minha filha mora em Santo Antônio de Posse, interior de São Paulo, e nós passamos lá, minha esposa ficou, porque ela está no período de, quase na época de dar luz, né? Então vai ter mais um netinho que está chegando. A esposa ficou lá para dar um apoio para ela. E os irmãos de Santo Antônio do Monte também têm mandado um abraço para os irmãos aqui, né? Nosso desejo, irmãos, é que o Senhor realmente possa nos dar algumas direções na palavra dele, para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto, né, do que foi proposto sobre o reino, né? Mas eu queria deixar bem claro para os irmãos, antes da gente ler a palavra e compartilhar, que os irmãos têm liberdade para aceitar ou não, né, aquilo que a gente vai falar. Não há nenhum dogmatismo, né? Nós não somos dogmáticos, porque a gente prega tem que ser aceitado, porque essa é a verdade final e absoluta. Não. A gente está aqui para tentar ajudar, se for bom para os irmãos, né, que os irmãos possam receber, e tenham toda a liberdade para perguntar também. Depois vamos ter um período, né, de perguntas e o compartilhar também. Então os irmãos têm toda a liberdade para questionar aqueles pontos, né, que realmente são difíceis, né, que não foram as coisas que foram aprendidas. Mas que fique bem claro para nós o seguinte, que nossa comunhão não vai ser em torno das doutrinas, né? Nós não temos comunhão com doutrinas nem com experiência, nós temos comunhão na pessoa, no nome do Senhor Jesus, né? Então Ele é o centro, né, da nossa vida, e se nós temos comunhão nele, então nós podemos caminhar, né, mesmo tendo divergências de pensamento, né? Que o Senhor possa nos abençoar. Gostaria de ler com os irmãos um texto, né, para nós iniciarmos, que está em Hebreus capítulo 4. Eu gostaria de ler o texto com os irmãos, um pouquinho mais longo, né? Capítulo 4, Hebreus, versículo 1. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse, no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia, de todas as obras que fizeram. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina, certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado.
Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Vamos orar, irmãos? Nosso Pai Celestial, nós estamos aqui, Senhor, alegres, Senhor, diante do Senhor e diante dos nossos irmãos. Pai, queremos realmente encomendar esse tempo agora às Tuas mãos, Senhor. As vidas que aqui estão, Senhor. Ó Pai, a boca que fala e os ouvidos que ouvem, Senhor. Pai, nós estamos aqui desejosos de receber a instrução da Tua palavra através do Teu Santo Espírito, Senhor. Por isso, Pai, nós oramos pedindo, Pai, Senhor, venha nos conduzir como o Senhor conduziu o Teu povo no passado, pela coluna de fogo, pela coluna de nuvens, Senhor. Ó Pai, a Tua palavra seja realmente aberta, clara diante de nós. O Senhor nos dê também espírito de sabedoria e de revelação. E nos livre, Senhor, de estocarmos apenas o conhecimento mental, que na verdade se torna como fortalezas na nossa mente contra o verdadeiro conhecimento de Deus. Pai, nós declaramos também, Senhor, que nós sabemos pela Tua palavra e pela experiência, só o Senhor é quem possui as palavras de vida eterna. Ó Pai, nos livra aqui agora, Senhor, de depender de qualquer instrumento humano que o Senhor possa usar, mas que os nossos olhos, a nossa esperança, a nossa expectativa estejam única e exclusivamente na misericórdia do Senhor e na operação do Teu Santo Espírito. Pai, oramos agradecidos, entregando, Senhor, esta reunião e as demais que irão acontecer nas Tuas mãos e contando com a Tua graça infinita, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. No microfone também. Irmãos, certos assuntos da palavra de Deus, eles são realmente hoje desconhecidos da maioria dos cristãos no Brasil. Sabe, a história da igreja é uma história de restauração, né? Nós estamos vivendo um período de restauração. Deus começou esse processo de restauração com Lutero, restaurando as coisas básicas, fundamentais, como sendo a justificação pela fé, que ninguém é salvo por obras, nem por sacrifícios, nem por penitências, nem por missas, nem por purgatório, mas ele é salvo pela graça de Deus por meio da fé. E a palavra de Deus foi aberta, né, para todas as pessoas que quisessem ler. E Deus tem, desde então, através de Lutero, começando com Lutero, Deus está no processo de restaurar o que foi perdido. Porque eu não sei se os irmãos conhecem mais ou menos a história da igreja, mas a história da igreja, desde o ano 300 da era cristã até o século XVI, né, com Lutero, 1500 e alguma coisa, a igreja entrou num estado de decadência. E as verdades foram completamente ocultas, né, apagadas. Então, com Constantino, quando ele supostamente se converteu, né, no ano 300 e início lá do quarto século, até o sexto século, quando foi criada a Igreja Católica, né, com o ensinamento do livro de Santo Agostinho, A Cidade de Deus, né, e depois do sexto século até o século XVI, são 1000 anos de história da Igreja Católica. O período maior da história da Igreja, né, foi a manifestação católica. E dentro desse período de 1000 anos, as verdades foram apagadas, né, e distorcidas, e realmente muita heresia, né, distorção violenta com respeito à salvação, né, à mediação do Senhor Jesus. E os irmãos conhecem todas essas coisas que são hoje patentes aos nossos olhos. E o Senhor então começou esse processo de restauração com Lutero. Em 1827, Deus levantou um grupo de irmãos na Inglaterra, que são conhecidos até hoje como os irmãos, os brethren, né? E através desses irmãos, Deus restaurou mais uma infinidade de aspectos da verdade da palavra de Deus. Eles foram realmente muito abençoados.
Por quê? Porque eles voltaram para o princípio bíblico de que a igreja é uma e que ela não pode ser dividida. E por isso a bênção de Deus veio para eles. Porque eles estão experimentando aquela verdade da Bíblia que diz que um cordão de 7... como é que fala? De 7 dobras. É isso? A Bíblia diz que uma pessoa persegue 1000, mas 2 perseguem quanto? É uma matemática estranha, são poucos que sabem. Um persegue 1000, mas 2 perseguem 2000. Está vendo por quê? Porque é o princípio da unidade. É isso? Então esses irmãos foram profundamente abençoados. E Deus então restaurou através deles tipologia. Você quer saber o que é tipologia? Adquira os 5 livros do Pentateuco do Macintosh. Ele era um irmão. Você quer saber alguma coisa sobre a igreja? Leia os livros do Darby. Ele vai te falar o que é a igreja. E uma série, né, de verdades. Com outros irmãos chamados irmão Pember, considerado um dos maiores expositores da profecia, né, que se conhece na história da igreja dos últimos anos, é o irmão Pember. Homens de um calibre espiritual impressionante. Os irmãos contam que ele era uma pessoa tão conhecedora, tão estudiosa, que quando ele converteu, ele dedicou todo o conhecimento que ele tinha. Disse: "Senhora, se o senhor quiser, só pode apagar todo o conhecimento que eu tenho." Ele tinha um conhecimento, um vasto conhecimento, de sociologia, de humanismo, um vasto conhecimento. A biblioteca dele é uma coisa espantosa. Quando ele se converteu, ele ofereceu para o senhor: "Se o senhor quiser, só pode apagar tudo isso, eu vou ficar só com a Bíblia. Mas se o senhor quiser utilizar esse conhecimento para servir o Senhor, então eu quero colocar diante do Senhor." Esse homem, ele foi tão humilde que depois que ele partiu para o Senhor, os irmãos tentaram publicar os livros dele novamente, que eram muito preciosos. Tem um que vai sair pela editora do irmão Gerson, lá, que chama As Eras Mais Primitivas da Terra. É um dos livros um dos comentários mais perfeitos que tem do Gênesis capítulo 1 a 6. É do irmão Pember. Então os irmãos procuraram lá de toda maneira onde é que vamos encontrar. Queríamos colocar uma foto, na contracapa do livro, para dizer: "Esse é o irmão Pember, que viveu em tal época, assim, de tal ano a tal ano, escreveu tais livros." Procuraram, não encontraram uma foto dele, mas encontraram uma cartinha dele. Então essa cartinha dizia assim: "Propositalmente destruí todas as fotos minhas que estavam ao meu alcance, eu tentei destruir. Porque eu não gostaria que nenhum dos meus irmãos contemplasse o rosto de um pecador, mas apenas o rosto do Salvador." Olha, irmão, essas pessoas nós temos que respeitar. E a gente não encontra homens desse calibre hoje. Todos nós queremos colocar a foto maior possível. Não é isso? E as nossas poses realmente são, Hudson Taylor, Em homens desse calibre nós não vemos mais. Então, irmão, esses homens estão restaurando a verdade. O irmão Roberto Gouveia, o Spurgeon falou que ele viveu um século adiantado. E ele é do século passado. Então ele falou um século adiantado, é para o nosso século. E o que ele pregou? É sobre o reino. Só que hoje não estamos entendendo o que é reino. Então acho que o Spurgeon estava enganado, que não era um século à frente, eu acho que um século atrás. Está vendo? Então, através desse homem chamado Roberto Gouveia, Deus restaurou essas verdades. E, infelizmente, quase que tudo que existe, algumas obras estão esgotadas, a grande maioria delas estão esgotadas, mas também temos a dificuldade que só estão em inglês. Então, essa é uma verdade que o Senhor está trazendo, ela está começando vamos dizer, a pipocar, explodir no Brasil, porque no mundo inteiro, todo mundo está se voltando para essa verdade, porque é o reino, tá vendo? E nós esquecemos, às vezes está na nossa boca, diariamente nós estamos falando, na nossa comunhão com os irmãos, e nós, às vezes, queremos recusar uma coisa que nós mesmos falamos. Por exemplo, você conhece a oração, chamada oração do Pai Nosso. Como é que é a oração do Pai Nosso? Pai Nosso está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o quê? Você está no céu ou na terra? Então o reino é para vir para a terra. Mas está todo mundo querendo ir embora. Ó, Senhor, me leva. Então eu estou querendo voltar para a terra.
Foi isso que ele ensinou a gente a orar. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade na terra. Também tem que ser vontade. Quanto vai ser isso? Só no milênio. Só no milênio. Porque hoje a vontade de Deus é feita na terra, nem na igreja a vontade de Deus não é feita. Tá vendo? Então isso está na nossa boca, está aí, está claro. Venha o teu reino, venha a nós o teu reino. Então nós estamos aqui. Né? Porque aqui começou toda a batalha. Né? Tudo indica que Satanás era um príncipe regente aqui na terra. E quando ele se rebelou contra Deus, aí essa terra, ela se tornou sem forma e vazia. Não que a terra era sem forma e vazia, porque Deus não cria nada sem forma e vazio. Está vendo? No original seria, Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra se tornou sem forma e vazia. Ou seja, a revolta dele foi aqui. E aí então, Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 3, não é a criação da terra, é restauração da terra. Tá vendo? E Deus vai trabalhar, né, 6 dias, até que a imagem de Deus apareça no homem. O homem foi criado à imagem de Deus, e aí, então o homem entra no descanso. Tá vendo? Esse é o propósito de Deus. É isso? Nós vemos um capítulo que fala sobre descanso o tempo todo. Não é? Porque Deus está trabalhando exatamente para quê? Desde o início ele falou, olha, Adão, eu quero que você aprenda desde o início. Eu não criei você para trabalhar, eu criei você para descansar. Ele não foi criado no 6º dia? O 7º o que era? É isso? Então você imagina o Adão, no 7º dia pela manhã, levantou e falou com ela, Eva, prepara a marmitinha aí, porque eu já estou saindo para o trabalho. Ela foi lá, né, esquentou a comidinha dele, fez a marmitinha, e ele já está saindo, e o senhor chegou, Adão, onde é que você está indo? Senhor, eu vou trabalhar. Então, é feriado. Hoje é feriado. Hoje é dia de descanso. Nossa, mas o primeiro dia já entra assim no trabalho, primeiro dia. Você sabe que no mundo não tem isso, né? Se você entrou para trabalhar, é para trabalhar. Né? Mas o Senhor está ensinando para nós desde o início, que Ele nos criou para descansar. Por isso você vê essa Babilônia que a gente vê aí nessa correria hoje, isso não é de Deus não. Esse tipo de vida que nós vivemos, né? Nossa, eu não consigo viver numa cidade como essa aqui de Curitiba, né? Saí de Belo Horizonte, que eu não sei se é maior ou menor, fui lá para o interiorzinho, lá pequenininho, eu estava falando para os irmãos, né, que lá, quando você vê 4, 5 carros na rua, lá sai todo mundo para ver, opa, congestionamento hoje no trânsito aqui. Tá vendo? Porque, irmão, o princípio de Deus é esse. E aí Deus vai ensinar para o homem, olha, eu quero que você descanse um dia na semana, eu quero que você descanse um ano em cada 7, e eu quero que você descanse mais um em cada 50. Quero o jubileu. Está impregnado na cabeça do povo, que é descanso, descanso, descanso. Tá vendo? E os irmãos sabem, quando o povo foi levado para a Babilônia 70 anos, Deus falou que eu estou levando vocês para lá, sabe o quê? Porque vocês não querem descansar. Os irmãos sabiam disso? Eu acredito que Deus foi lá e somou todos os sábados semanais, os sábados anuais de 7 em 7, e cada como é que fala? Como é que fala o ano? Quinquênio. Cada ano 50, que era o jubileu. Ele somou todinho e falou, olha, eles deixaram de guardar 70 anos, portanto agora vocês vão embora e a terra vai descansar 70 anos. Se você quer anotar para ler depois, porque não é o nosso propósito, é 2 Crônicas 36. Diz, a terra se agradou dos seus sábados. Vamos ver? Olha, irmão, sabe o que Deus está querendo falar para nós? A terra tem que descansar. Está vendo? A terra tem que descansar. O que é a terra? A terra no Velho Testamento é Cristo. A terra de Canaã é Cristo. É a terra que emana leite e mel. Se você ler Números 14, lá diz que os 12 espias foram e 10, eles infamaram a terra. E Deus falou, eu não posso aceitar isso. Vocês estão infamando meu filho. Porque essa terra é uma terra que emana leite e mel. Está vendo? Quando Jesus veio na nossa era cristã, o que ele disse? Eu vim para que vocês tenham vida. Não é isso? Mas é só isso? Está vendo? Isso é terra de Canaã. Agora, quando é que eles ganharam a vida? Quando eles estavam lá no Egito. Comeram a carne do cordeiro, passaram o sangue no umbral da porta, pronto, já tem a vida.
Eles já creram no Cordeiro de Deus, mas não, você tem que sair e passar por Mar Vermelho, o batismo. Está vendo? E agora depois você vai entrar na terra de Canaã. Quando você entrar em Canaã, aí você tem vida abundante, vida em abundância. Está vendo? Esse é o propósito de Deus. Aí eles infamaram a terra. Está vendo? O Senhor disse, eu não posso aceitar isso, porque essa é uma terra que emana leite e mel. Então, irmãos, a terra de Canaã é o descanso. Está vendo? Aí quando você lê esse capítulo aqui, não é? A gente às vezes não lê com muita atenção, não é? A gente não lê muitas vezes. Geralmente quando lê não entende, vai direto procurar o pastor, não é? Ou o João, não é? O Pedro, não é? Não sei se tem algum Pedro aqui, né? Porque às vezes tem, né? O Pedro também. E vai lá perguntar. Quer dizer, nós vivemos constantemente bebendo leite de sacola, né? De caixinha ou de pacotinho, né? E nunca vamos ao pé da vaca para dizer, Senhor, o que está escrito aqui? Leite sem mistura. Né? Então, temos que aprender isso, porque quando você lê, parece que você está entendendo, mas não está entendendo. Olha aqui, capítulo 4, verso 3 de Hebreus, diz o quê? Nós que cremos entramos no descanso. Está escrito aí? Nós que cremos. Está vendo? Então todo aquele que creu entrou no descanso. Só que ele continua falando e ele diz depois, verso 7, de novo, determina certo dia, hoje, falando através de quem? Davi. Muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvis a sua voz, endureçais o vosso coração. Verso 8, ora, se Josué, agora, quem que tem primeiro, Davi ou Josué? Josué. É isso? Quem foi que deu descanso para o povo na terra de Canaã? O Josué, que ele substituiu Moisés. É isso? Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, Deus não falaria posteriormente, através de quem? De Davi, versículo 7, está vendo? A respeito de outro dia. Qual é a conclusão? Portanto, verso 9. Resta um repouso para o povo de Deus. Está vendo? Então, irmãos, olha, essa é a mensagem que nós temos aqui. Agora, versículo 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Ou seja, como o povo de Israel que não entrou na terra de Canaã. Está vendo? Então, entrar em Canaã é entrar hoje para nós aqui na figura, é entrar na posse da vida abundante. Está vendo? E entrar na posse da vida abundante, o que é? É entrar no descanso. É o reino, mas é o descanso. Está vendo? Mas é aqui agora. Não esqueça isso. Está vendo? Muito bem. Agora, eu li isso aqui durante muitos anos da minha vida. Não é? Talvez uns 4, 5 anos atrás, eu já tenho 37 mais ou menos que eu converti. Então, eu lia sempre esse capítulo, quando chegava no versículo 12, eu falava, gente, não é possível, Paulo deve ter enganado aqui, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. O que isso tem a ver com entrar no descanso? É isso? Parece que não tem nada a ver. Né? Parece que não tem sequência. Mas olha só, irmão, porque a palavra de Deus, ele diz, esforcemos-nos por entrar no descanso. Vamos ver. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir? Opa, então presta atenção aí. A palavra de Deus, ela vai penetrar e vai dividir a alma e espírito. Está vendo? Quem vai fazer isso? Verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Sumo sacerdote tinha que ser uma pessoa especializada, não? Nós ouvimos o irmão Cristian falar agora nessa conferência aí, das pessoas que estão lá, são os açougueiros profissionais, né? Estão lá aprendendo como é que corta, porque depois que ele corta o sacrifício, ele tem que juntar todinho, e ele fica inteirinho como se não tivesse cortado. É um corte tão perfeito que ele junta todas as partes, está vendo? Então aqui está falando que Jesus é o sumo sacerdote, ele que vem com a espada de 2 gumes. Está vendo? Ele vai cortar as ovelhinhas que somos nós. Ah, irmão, não fala isso não, o negócio de cortar me faz um mal danado. Está vendo? Mas vai cortar. E onde que ele vai cortar? Ele vai enfiar a espada de 2 gumes em você até a divisão da sua alma e do seu espírito. Está vendo? E quando ele separar a alma do espírito, aí você vai entrar no descanso. Está vendo? Quando? Aqui, agora. Está vendo? Porque você não vai entrar no reino só lá, você vai entrar no reino aqui. Está vendo? É aqui.
E você, quando entrar nesse descanso que ele tem, tá vendo? Ah, irmão, veja, você vai encontrar um descanso, e aqui está relacionado, que é com a sua alma. Ok? Agora vamos ler um outro versículo da Bíblia que vai nos ajudar imediatamente. Mateus capítulo 11. (11, 28). Vinde a mim. Está vendo? A palavra aliviarei, irmão, no original e no inglês, o irmão tem Bíblia, por favor, posso até checar depois para mostrar para os irmãos lá. I will give you rest. Como é que é? Traduzido? Rest, descanso, está vendo? Então, aqui dizendo, quando você está sobrecarregado, cansado, com seus pecados, sua vida, você está tentando viver uma vida feliz, você não consegue viver, é por causa da carga de pecado. Então ele diz, venha a mim. E quando você vem ao Senhor, então ele diz, eu te dou descanso, porque ele tira a carga dos seus pecados. É isso? Parou aqui? Não. Aí ele diz agora, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Está vendo, irmão? Aqui, o segundo é achar descanso para a alma. Lá nós estamos vendo, a palavra de Deus vai penetrar e separar a alma do espírito. Aí você vai entrar no descanso. Está vendo? Então aqui Jesus, a primeira chamada dele é para você vir a ele para receber o descanso de quê? Se esse aqui, do versículo 29 é a alma, o primeiro é o descanso do espírito. Está vendo? Seu espírito está morto em delitos e pecados. O nosso espírito, quando o homem pecou, o espírito do homem morreu. É isso na Bíblia que significa morte. Novo nascimento, o que é? É o espírito voltar a viver. Porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores, Jesus diz, as minhas palavras são espírito e vida. Então você não consegue ler a Bíblia, você não consegue ter comunhão com Deus, se você não tem um espírito vivificado. O espírito está morto. Está vendo? Isso aconteceu na queda. Aí hoje você vê, o que as pessoas estão pregando? Ah, você está com problema, está com dificuldade, você está sem emprego, vem que Jesus resolve o seu problema. Isso não é evangelho, irmão. Evangelho, você fala com ele, olha, você tem uma lâmpada, você é uma lâmpada. E essa lâmpada está com aqueles dois fiozinhos separados. Quando você coloca ela lá, tem força, tem eletricidade, mas quando você faz toque, acende? Não. Tem dois fios que estão soltos. Tá vendo? Eu pedi o irmão ali, eu procurei, mas eu não consegui achar. Tá, em Provérbios está escrito, mas se os irmãos souberem, podem me ajudar. Provérbios diz assim, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Lâmpada do Senhor. Então veja, irmão, a lâmpada não é luz, a lâmpada é para receber a luz. Tá vendo? Então esse fiozinho que fica, você sabe, quando você balança, você fica, soltou o fiozinho lá dentro, pronto, acabou. 20, 27? Isso, irmão. É isso mesmo que está escrito aí? A alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Irmão, o meu está os espíritos. Viu? A alma... pode riscar tranquilamente, porque é totalmente errado. É o espírito do homem. Tá? A palavra aqui é ruá, no hebraico. E se fosse no grego seria pneuma. 20, 27, Provérbios. Então vocês estão vendo? Quando o pecador encontra com o Senhor, o que é o novo nascimento? Tá vendo? Se as pessoas não sabem como pregar o Evangelho, você coloca um peso em cima do recém-convertido que não vai conseguir andar. O que Deus restaurou na vida dele é o Espírito. Tá vendo?
O espírito dele estava morto, os fios estavam desligados, agora foi ligado. Aí quando ele começa a ler a Bíblia, engraçado, nunca tinha visto, eu nunca tinha entendido isso aqui, que coisa. E tem prazer de ler a Bíblia, porque a Bíblia é espírito com vida. Ele tem espírito agora para ler. Quando ele levanta a voz para orar, ele tem comunhão com o Pai, porque ele tem espírito, porque os adoradores adoram o Pai em espírito. Esse outro aspecto é o domínio do pecado. É Romanos 6,14. Pecado não terá domínio sobre vós. Isso está relacionado com a alma. Por quê? Porque a minha alma é formada de mente, emoção e vontade. Se o meu corpo pede para pecar, e a minha alma ainda não foi conquistada, não foi quebrada, e eu ainda não achei descanso para a minha alma, o que a alma vai dizer? Pode pecar. Ela manda o corpo, pode pecar. Porque a minha alma é o órgão de decisão. Está vendo? Deus não interfere, diz, olha, você tem que decidir. A alma decide se o corpo governa ou se o espírito governa. Se a alma inclinar para o corpo, é morte. Se ela inclinar para o espírito, é vida e paz. Não está vendo? Então, por isso é que nós vivemos uma vida, né, de derrota, uma derrota atrás da outra. Por quê? Porque a nossa alma continua intacta desde a conversão. Aí os irmãos podem ter mais ou menos uma ideia, né? Que o inimigo não vai permitir, não vai querer que se fale sobre isso de jeito nenhum, porque ele sabe que, não é, a revolução que faz na vida de um cristão, quando ele vê isso, é tremendo. É isso? Muitos já tentaram, não vamos pregar e tal, é vigília. Vamos fazer uma vigília e nós vamos cantar a noite inteira, vamos clamar ao Senhor em jejum, e aí o Espírito Santo virá sobre nós com poder e tal, e nós vamos ser livrados. E não livra. Não acontece nada. Por quê? Porque é o Espírito de fora para dentro. Está vendo? É o revestimento do Espírito. Ele te dá poder, aí daquele momento você prega com poder e tal. Quando acaba aquele momento ali, você volta a ser o mesmo carnal que você sempre foi. O mesmo mundano que você sempre foi. Não tem mudança. Está vendo? Mas quando vai lá dentro, está vendo? Aí rios de água viva fluirão do interior. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Está vendo? Poder é de fora para dentro, mas vida, caráter, é de dentro para fora. Está vendo? Então, irmão, quando você teve a experiência do novo nascimento, o que aconteceu? O Espírito Santo de Deus foi lá e ligou aqueles dois fiozinhos. Pá, a luz pegou, opa, voltou a luz, acabou o apagão. Acabou o apagão espiritual, né? Aí você começa a ler a Bíblia, que maravilha, eu não entendia isso aqui, meu Deus, que coisa, né? E aí começa a ouvir a pregação, agora eu entendo lá, tudo que o Zé Luiz fala, né? Antes não entendia nada. Tá vendo? Mas o Senhor disparou aí e disse, não, agora você tem que tomar o meu jugo. Os irmãos que são da cidade, eu também sou, às vezes não sabem o que é jugo, né? Ou sabe? Sabe? O que é jugo? Aquela peça de madeira, não é isso? Você levanta, tem um lugarzinho para colocar o pescocinho ali do boizinho, e pleque, é isso? Aí Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendeis de mim, que sou manso, eu sou o boi da direita que foi quebrado. Tá vendo? Quando você vê um carro de boi com dois bois ali, aí você pode saber, o da direita é o treinado. O da esquerda pode ser, né? Pode ser que ele não seja treinado. Se você tentar andar na frente do outro, o que vai acontecer? Ai, a canga vai comer o pescoço dele. Agora, irmão, não esqueça, eu estou dizendo, eu sou o boi da direita que fui treinado pelo meu pai. Eu aprendi a obediência pelas coisas que eu padeci. Eu vim para fazer não a minha vontade, mas a vontade do meu pai que me enviou. Então, eu sou quebrado. Agora, você vai tomar o jugo da esquerda, então me acompanha. Você vai aprender de mim que sou manso e humilde de coração. E aí, então, você vai encontrar descanso para a sua alma. É isso, irmão? Porque a nossa alma, ela é descontrolada. Os irmãos querem ver uma coisa? A nossa alma é formada de mente, emoção e vontade. Olha, quantas vezes, né? Não vou dizer que são todos não, mas quantas vezes pessoas estão vendo às vezes um filme, ou às vezes aqueles programinha lá do Plim Plim, né, que fala, né? Do Plim Plim, né? Aí eles criam aquela cena assim, bem triste, né? Aquela coisa bem, né, tocante. E aí de um pouquinho você descobre que você está com... E aí um olha muito para o lado, o outro não vê que está chorando, né? Porque está ali.
Aí chega no dia da ceia, aqui você vai partir o pão, lembrar do corpo do Senhor que foi sacrificado, e você não chora. Por quê? Está vendo? Sua alma está descontrolada. Ela está chorando por alguma coisa que não merece. Está vendo? Ou então, a sua... Mentira, claro. É falso, aquilo é falso. Então você sabe que tudo são os atores, os hipócritas. A origem da palavra hipócrita são os atores. Porque eles fazem um papel que não é verdadeiro, não é deles. É isso? Ou então, você tem a vontade. Só a vontade para quê? Para dizer não para o pecado e sim para a vontade de Deus. Mas não, a gente fala sim para o pecado e não para a vontade de Deus. É isso? Aí a pessoa fala, não, mas eu tenho uma vontade tão fraca. Quando a tentação vem, quando me oferece aquelas coisas bonitas, quando eu vejo já... Mas, vê se essa pessoa tiver um problema com outra pessoa e ela tem que submeter, vê se ela dobra a vontade dela. Não vou lá de jeito nenhum. Não falo nada, não peço perdão, não perdoo. Vontade ali, ó. Por que você não aplica essa vontade tão firme quanto o pecado? Tá vendo? Porque a alma está descontrolada. É isso? Os irmãos sabem. Quando Satanás tentou a Eva, ele chegou e tentou alcançar nela a vontade dela. Mas ele falou, eu não posso chegar na vontade diretamente. Eu tenho que entrar ou pela mente ou pela emoção. Aí chegou, aproximou e disse assim, como é que Deus disse? Ele falou que nós podemos comer de toda a árvore do jardim, essa aqui não podemos nem comer nem tocar. Tocar Deus não falou. Tá vendo? Aí já entrou pela mente dela, a mente já estava descontrolada. Ela não sabia repetir exatamente o que Deus falou. Isso. E aí, ele vai, e aí dá um pouquinho, você descobre que a emoção dela está completamente desgovernada. Então ele entra pela mente ou pela emoção. É assim que ele faz. A esposa está lá trabalhando, fazendo alguma coisa em casa, o marido falou que chegava às 6 horas, e já deu 6 horas, 6:30, e ela falou, não, mas já deu 6:30, não chegou ainda, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? E 7 horas, ai meu Deus, ó Senhor, guarda, e já começa, a emoção já começa a descontrolar, é campo de pouso do inimigo. E ele fala, você está vendo bem que está tendo acidente aí, está chovendo, estrada não sei o quê, e aí ela começa a entrar em pânico. Está vendo? A alma descontrolou. É assim que ele trabalha. Então foi a mesma coisa com ela. Então ele foi lá, tentou. Quando ele chegou e conseguiu dominar a mente e a emoção, ele foi na vontade dela. Aí segurou a vontade, tá vendo? É por isso que uma pessoa fica possessa. Porque quando ele entra e conquista a mente da pessoa, a emoção da vontade, e ele conquista a vontade, aí ele pode entrar. E aí ele mora lá dentro, no demônio. É isso? Quando ele chegou na vontade, aí pronto, ele foi lá no espírito e matou o espírito. Porque a pessoa, a decisão dela está na alma. Deus falou, não vou forçar você a fazer nada. Vou colocar aqui a árvore do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida, no centro do jardim, uma do lado da outra. Não tem nenhum buraco em volta, você pode chegar e tocar na que você quiser. Está vendo? Deus dá essa liberdade. Mas aí quando ele conseguiu a vontade dela, pumba, o espírito morreu. Então, a morte, irmão, ele começa a trabalhar do corpo. A mulher viu que a árvore era boa para se comer. É o corpo. E era agradável aos olhos. Está vendo? E boa para dar entendimento. Jesus foi tentado de que maneira? Manda que essas pedras se transformem em pães. Corpo. Lança-te daqui abaixo. Os olhos. E tudo isso te darei se prostrado me adorares. Está vendo? O 1 João diz lá, não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque a concupiscência da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Está vendo? Os três é a mesma coisa, em todo lugar. Satanás tenta todo mundo da mesma forma. Quando ele chegou no espírito, naquele momento o espírito do homem morreu. Está vendo? E aí a morte começou a sair de dentro para fora. Ele atingiu o espírito e agora ele começa a sair. Está vendo? Chegou num ponto que a Bíblia diz lá, por que Deus destruiu o homem? No dilúvio, ele diz assim, porque todos os pensamentos e imaginação do homem eram maus. Está vendo? Completamente maus. E aí veio a imoralidade, que era o pecado do corpo. Está vendo? Então, a morte ela entra no espírito e depois ela sai. Ela sai matando a alma e depois atingindo o corpo da pessoa. Aí o homem começou a morrer. Agora, é muito interessante, irmãos,
um parênteses aqui. É que Deus é tão verdadeiro, porque tem gente que fala assim, mas Deus falou que no dia que o Adão, que ele comesse, no dia que ele comesse que ele ia morrer. Ele não morreu. Aí nós tentamos explicar de que maneira. Não, mas é o espírito dele que morreu. Não, irmão, é fisicamente. Quantos anos que ele viveu, você sabe? 930 ou 35? 30. Se você ler 2 Pedro, capítulo 3, acho que versículo 8, se eu não estou... O que é que diz? Ele viveu 930. Completou um dia, não? Então morreu no dia. Tá isso? Então alguns querem dizer que não, está errado. Não, até fisicamente está certo. Fisicamente está certo. Foi naquele dia. Então vocês estão entendendo? Então, irmão, isso que aconteceu na queda do homem. O espírito do homem morreu. E a morte começou a sair do espírito para a alma e da alma para o corpo. E o homem se tornou tremendamente violento e imoral. E aí então veio o julgamento. Né? Agora, quando o Senhor Jesus veio, então qual é a obra que ele vai fazer? Então o Espírito Santo vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É isso? Então como é que ele vai começar? Ele vai tocar na consciência do homem, no Espírito. Porque o Espírito é formado de consciência, intuição e comunhão. Tá vendo? Ele vai na consciência do homem e toca na consciência dele. E o convence de pecado. E no momento em que ele decide pela sua alma, pela vontade da alma, porque é o seu órgão de decisão, que ele é um pecador, que ele está perdido, mas que ele quer o perdão de Deus, então naquele momento o Espírito Santo liga os fios e novamente a lâmpada, que é a lâmpada, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então Deus que precisa daquela lâmpada para quê? Para colocar nela luz. Você não tem luz na sua alma, de jeito nenhum. Deus só trata com o nosso espírito. Só com o nosso espírito. É isso? Então, o Otmani, ele usa a figura no livro do Homem Espiritual, dizendo que o dono da casa tem o mordomo e tem os empregados. Ele nunca entra em contato com os empregados. Ele só entra em contato com o mordomo. É isso? Então, o Espírito de Deus, ele nunca entra em contato com a nossa alma. Ele não tem contato com a nossa alma. Ele entra em contato com o Espírito. Está vendo? O Espírito de Deus com o nosso Espírito. Mas se esse Espírito está morto, ele não tem como ter contato, não tem jeito. Mas na nossa conversão, no novo nascimento, nosso Espírito foi vivificado. Nasceu de novo. Está vendo? E aí então Deus começa a obra dele de restauração na nossa vida. Por isso que ele falou, vinde a mim, e depois ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. Então esse tomar o jugo aqui é a mesma lição de Hebreus 4:12, que a palavra de Deus vai penetrar até o ponto de dividir alma e espírito. E aí você vai encontrar o descanso para a sua alma, porque a sua alma está agitada. Né? Os irmãos sabem, uma época da minha vida, quando eu conheci o irmão Christian, eu estava trabalhando numa empresa, e foi onde praticamente que eu aprendi o pouquinho do inglês que eu sei. Né? Trabalhava traduzindo cartinhas de padrinhos americanos, né, que mandavam ajuda financeira para os meninos pobrezinhos do Brasil. E eu lembro que naquela época eu estava começando a ler essas coisas, e eu trabalhava ali o dia inteiro, um serviço pesado, que os chefes não davam descanso para a gente, sabe? Ficava vigiando o tempo todinho, separava na máquina elétrica, então 10 máquinas elétricas dentro de uma sala, era muito barulhento, né? E tinha que fechar tudo por causa do barulho da rua, muito carro, né? No centro de Belo Horizonte. E aí então ligava o ar-condicionado, tinha barulho também, nossa, mas aquilo a cabeça. E eu inventei uma época de colocar fone para poder ouvir música. E aí que o trem explodiu mesmo, né? Fiquei até, né? Porque a cabeça saía ali a 1000. Nessa época, quando eu chegava em casa, se alguém falasse, Deus, vem alguém para orar com você, eu falei, fala que eu estou lá no Japão. Viajei. Só daqui 6 meses estou de volta. Não conseguia fazer nada, nem ler Bíblia, nem orar, nem coisa nenhuma. O que aconteceu? Se
Se Deus está falando que você tem espírito e você tem alma, é isso? O seu espírito é para você entrar em comunhão com Deus. A sua alma é mente, emoção e vontade, para você entrar em contato com as pessoas. Porque você é uma personalidade, você é uma pessoa. Um animal não tem isso. Mas o que acontece? Quando o homem pecou, houve uma inversão. Você pode ver que 1 Tessalonicenses 5:23 diz lá: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O que é o tudo? Isso, essa é a ordem de Deus. Está vendo? Se você falar corpo, alma e espírito, essa é a ordem do diabo. Está vendo? Mas a ordem de Deus é espírito, alma e corpo. Está vendo? O espírito comanda a alma e a alma comanda o corpo. Está vendo? Aí o que aconteceu? Na queda houve uma inversão. Aí o espírito ficou lá embaixo esmagado. A alma no meio e o corpo tomando a predominância. É isso que está acontecendo no mundo hoje. É isso? Quando você vê as pessoas do mundo que estão aí se dedicando a, né? Como é que fala? É o physical fitness. Né? É isso? As pessoas do mundo, não estou me referindo aos cristãos. Né? Mas as pessoas do mundo, eles não estão preocupados em fazer educação física. Não todos, lógico. Mas a grande maioria é contaminado. Está vendo? Como é que fala? É o culto ao corpo. Toda época em que o mundo está preparado para ser julgado moralmente é por causa disso. A transformação. Você vê que hoje, até as meninazinhas novinhas, você vê meninas de 12 anos, você chega e fala que ela é uma menina de 16. Fala, não, tem 12. Não é? A sensualidade está explorada, está aflorada. Está vendo? Porque é o corpo, a predominância do corpo. Quando Deus entra na nossa vida, Ele faz uma reviravolta. Ele começa a colocar a coisa em ordem. Espírito, alma e corpo. Está vendo? Aí, o irmão citou um texto lá de Paulo. Paulo diz que ele esmurrava o quê? O corpo. E o reduz a servidão. Está vendo? Para que eu não tenha pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Está vendo? Lógico que é para o reino que ele está falando. É isso? Então, irmão, quando nós convertemos, esses dois aqui estão ligados, ó. Há uma mistura do espírito com a alma. Está vendo? Só para os irmãos terem algumas coisas curiosas da Bíblia. Quando Deus fez a obra do primeiro dia da restauração do Gênesis, o que foi? O primeiro dia. Isso, irmão, haja luz. Está vendo? Sem dúvida nenhuma, isso é uma figura para nós do que Deus vai fazer na nossa vida, a restauração da nossa vida. Porque Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 4, Deus que disse haja luz, foi Ele que resplandeceu em nossos corações. Está vendo? Ele interpretou que a obra do primeiro dia é o novo nascimento. Está vendo? Mas agora, e o segundo dia? Isso, entre o quê? Isso, entre as águas de cima e as águas de baixo. Não é a terra, ainda não entrou. As águas de cima e as águas de baixo. Por quê? Porque estava tudo misturado. Está vendo? E olha, irmão, se a gente tiver quem sabe um dia a gente tem uma oportunidade, no assunto também que eu já falei uma vez só na maturidade, só uma vez que eu falei na conferência da maturidade, é de comparar os dias do Gênesis com os homens do Gênesis. Então, o Adão, ele representa a criação de Deus original, no princípio criou Deus os céus e a terra. É o Adão inocente. Mas a terra se tornou sem forma e vazia, é o Adão que caiu em pecado. Mas depois vem, haja luz, é o Adão convertido, restaurado. Mas depois vem o segundo dia, Deus vai fazer separação entre as águas de cima e as águas de baixo. O que é isso? É a separação entre Caim e Abel. Tá vendo? Então, irmão, a Bíblia, a palavra de Deus é maravilhosa. E aí você vai, cada dia você vai descobrir que no Gênesis você tem exatamente 8 homens. 4 antes do dilúvio, 4 depois do dilúvio. Tá vendo? Até você chegar onde? Você chega lá no José sentado no trono do Egito. O que é isso? É o descanso do reino. Não tem jeito. É inevitável. Tudo que você falar, caminhar, você cai nessa verdade. Que as coisas vão se concluir lá. Isso? Muito bem. Então, quando nós convertemos, mesmo convertido, seu espírito nasceu, mas está misturado com a alma. Agora, se você achar que o espírito e a alma é a mesma coisa, eu quero que você me explique uma coisa. Você tem uma maçã, e você pega uma faca afiada, como diz lá, a palavra de Deus é uma espada mais penetrante que a espada de 2 gumes, né?
mais penetrante do que espada dois gumes. E você parte essa maçã no meio, o que você tem? Não é uma maçã e uma pera? Mas quando você passa a palavra de Deus e ele diz que separa de um lado cai a alma, do outro lado cai o espírito, é a mesma coisa? Tá vendo? Então não é a mesma coisa, irmão. Esse é o maior prejuízo que o povo de Deus teve, foi de desaprender essa tremenda lição, porque eles esqueceram exatamente o ponto vital da vitória sobre o pecado. Porque quando você converte, Deus não acaba com o seu velho homem. Deus não acaba com o seu velho homem. Quando você converteu, Ele apenas perdoou os seus pecados. Está vendo? Isso chama perdão, você é livrado da culpa do pecado. Está vendo? Você é livrado da culpa, mas você não foi livrado do domínio. Aí quando você entra no domínio, Mateus 11, 29, é tomar o jugo e aprender de mim, sou manso, humilde de coração, você vai encontrar descanso para a sua alma. Está vendo? E aí então, esses dois estão misturados. É por isso que quando você trabalha muito, você chega em casa e fala, olha, esgotei, olha aqui, você está trabalhando com a sua mente. Aí você está esgotando aqui é isso? A alma tem mente, emoção e vontade, não é isso? Mas os dois aqui, eles não foram separados ainda, tem uma abertura. O que acontece? À medida que vai sair na água da alma, o que acontece? O do espírito vai passando para cá. Aí o recurso todinho que você tem passa para cá. Esvaziou aqui, esvaziou aqui. Não entendeu? Não? Você está trabalhando no escritório, você está fazendo um trabalho muito cansativo, não é? Um monte de papel, um monte de número, tem que fazer, digitar, e chega uma pessoa te perturba, e outra perturba, e você tem que correr, né? E sua cabeça, você está trabalhando com a mente. É isso? E você vai esgotando todo o recurso da sua alma, que é mente, emoção e vontade. Se o seu espírito e a sua alma ainda não foram separados, ou seja, Deus não fez uma separação entre os dois, quando você está gastando o recurso da alma, e há uma abertura aqui, os recursos do espírito, à medida que sai aqui, ele passa daqui para cá. Digamos, de outra maneira, digamos que você tenha um tanque, uma caixa d'água, e nessa caixa d'água você tem uma divisão no meio, uma divisória. De um lado você coloca água, do outro lado você coloca Coca-Cola. Certo? Você quer esvaziar o reservatório, o lado que tem água. Aí você abre a torneirinha do lado de cá. Só que no meio da divisória tem um buraquinho. Aí a água vai saindo pela torneira. O que vai acontecer? À medida que for criando espaço no reservatório da água, a Coca-Cola que está do outro lado vai passando e preenchendo aquilo ali. A alma espiritual. Aí o Senhor diz, não, a minha obra eu tenho que separar esses dois aqui, Aí o que vai acontecer? Que valor que isso vai ter na sua vida? É que você vai saber, não só na sua vida, mas na vida dos outros, quando o irmão realmente está fazendo alguma coisa na alma e quando ele está fazendo no corpo. Você sabe direitinho, pode ser cantar, pode ser orar, pode ser pregar, pode ser ler a Bíblia, imediatamente você sabe. Você sabe o que está acontecendo com ele. Tá vendo? Se você não tiver essa experiência, você não consegue detectar. Agora, irmão, o mais sério, o que acontece? É que hoje a igreja está lotada de um poder chamado poder latente da alma. O que é latente? É que quando Adão foi criado, a Bíblia diz assim, Deus soprou nos narizes do homem fôlego de vida. No hebraico, fôlego de vidas. Tá vendo? Fôlego de vidas. O espírito e a alma. E a Bíblia diz, e o homem foi feito alma vivente. Tá vendo? Então a capacidade do Adão não era espiritual. Por quê? Deixa eu fazer só um outro desenhozinho aqui, simplesinho, né? Só para a gente entender, O homem tem 3 partes, não é isso? Espírito, alma e o corpo. Então, por que ele diz que ele foi feito alma vivente? Por que a ênfase na vida dele naquele momento é alma? Isso, irmão. Porque ele tinha que comer da árvore da vida. Agora veja bem, quantos tipos de árvore tinha no jardim? 2? 3. Árvore da ciência do bem e do mal, árvore da vida e
todas as árvores do jardim. Então veja, o espírito é o que? A árvore da... Aqui. A alma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E todas as árvores. Todas. Está vendo? Ou seja, você pode comer de todas, menos dessa daqui. Se você comer dessa daqui, o que vai acontecer? Você vai desenvolver a sua alma de uma maneira anormal. Está vendo? A sua alma vai ter um crescimento desequilibrado. Isso não vai ser bom para você. Está vendo? E ele foi lá e comeu. Isso? Aí o que aconteceu, os irmãos lembram? Satanás chegou e disse para Eva assim: olha, Deus está enganando vocês. Porque ele sabe que no dia que vocês comerem desse fruto da árvore da ciência do bem e do mal, vocês vão se tornar iguais a ele. Está vendo? E quando ela acabou de comer, aí o Senhor veio e disse assim: o homem agora é como um de nós. A Satanás mentiu ou não? Né? Porque Deus falou, ele é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Mentiu, irmão, sabe por quê? Porque você vai para Romanos 7, o bem que eu quero, está vendo? O mal que eu não quero eu faço. Então ele agora conhece o bem e o mal, mas ele não tem mais o poder para rejeitar o mal e aceitar o bem. Essa é a mentira de Satanás. Está vendo? Aí o Senhor disse: olha, se você tivesse comido da árvore da vida, a vida entraria no seu espírito, e aí então começa o processo, que é o que está acontecendo conosco hoje na igreja, no Novo Testamento. Nós comemos a árvore da vida. Está vendo? E olha, irmão, isso aqui tem feito um estrago que você nem imagina. É o poder latente. Sabe o que é latente? É quando você tem assim aquelas pessoas que gostam de fazer limonada assim, bem docinha. Então ele vai lá dentro, né? Coloca lá umas 10, 15 colherzinhas daquelas de sopa, de açúcar, né? E às vezes não mexe muito bem, o que acontece? Eu lembro do irmão que chegou na minha casa um dia, ele detestava açúcar. Quando ele olhou aqui, ele fez assim, tá? Ele falou, me doeu até aqui no canto, assim, ó, de tanto açúcar. Sabe? Aquele açúcar que ficou ali, ficou sedimentado, tá vendo? Esse é o latente, quer dizer, está adormecido ali, está parado ali, parece que não tem problema nenhum. O que Satanás faz? Ele vem e começa a balançar a nossa alma. Está vendo? E aí aquele poder latente começa a manifestar. Olha só, se o Adão era alma vivente, ele não era espiritual, porque ele não comeu da árvore da vida. O espírito dele era o que era? Era um vaso limpinho, limpinho, mas vazinho, vazinho. Aliás, você sabe, tem muito cristão que é assim. Ele é retinho, retinho, mas também vazinho, vazinho, igual o cano de uma espingarda. Retinho, retinho. Legalista, mas também vazio, não tem nada de outra, de um lado, do lado do outro, tudo vazio. Então, irmão, veja só o que está acontecendo. O Adão, ele não é espiritual. Aí você vai para 1 Coríntios 15, lá está escrito: o primeiro homem da terra, o segundo homem do céu. O primeiro homem foi feito alma vivente. O segundo homem, espírito vivificante. Está vendo? Então a ênfase de Deus não é a alma. A alma é importante, ele não vai destruir a alma. Perder a alma não significa que você não tem personalidade, não. É que ela precisa ser controlada, governada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo usa o seu espírito. O Espírito Santo trabalha com o seu espírito e fala: olha, diz para a alma. Né? Eu não sei quantos irmãos que conhecem o Esther. Né? É interessante, né? Aquele, como simbologia, né? No livro de Esther, né? Você estudando aquele livro, você vai descobrir lá que o rei Assuero, ele nunca entra em contato com o Mordecai. Ele só entra em contato com a Esther. Mas o Mordecai, que está sentado à porta do rei, é o Espírito Santo. E a Esther é o Espírito regenerado. Tá vendo? Tem um dia lá que o rei vai lá e coloca o anel no dedo do Amã, que representa a carne. O nome dele, somado, dá 666. Ele é um tipo do anticristo, né? Então você vê, a Bíblia está cheia de exemplos, né, desse tipo. Agora, vejam bem, se Jesus é o Espírito vivificante, né, então ele vem agora e ele tem que nos salvar da nossa alma. Em outras palavras, irmãos, a nossa alma também, você pode colocar da mesma forma aqui, ó. Alma, ó, essa alma aqui, ó, é igual ao nosso eu. É o nosso eu, a nossa personalidade.
Então, irmãos, o maior problema na vida do cristão é ser livrado de si mesmo. O maior problema nosso não é o pecado. Porque para você ser livrado do domínio do pecado, é um estalar de dedos. Porque tem muita gente que acha o seguinte: isso é um engano. Não aceite isso absolutamente. Isso eu posso provar, isso eu sou dogmático com você na Bíblia. Você não vai ser livrado do pecado a ponto de assim, mesmo que eu queira pecar, eu não posso. Não existe isso. O único que pode falar isso é Jesus, porque ele realmente não tinha velho homem. Mas nós vamos carregar o velho homem o tempo todo. Então eu costumo dizer que o velho homem é o João Teimoso. Conhece aquele brinquedinho dos meninos, João Teimoso? De plástico, você enche, né? Aí você põe o pé nele assim, fica deitadinho lá. Aí você tira o pé dele. Isso não é verdade. Você vai ter que viver uma vida de dependência. Você está achando que você agora arranca a raiz do pecado, agora não tem mais preocupação. Satanás não pode me tentar, não, isso não vai acontecer. Você vai ter que andar, tomar o jugo do Senhor e caminhar com Ele. Ele disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Faltou um pedacinho. Cada dia. Está vendo? Esse você não é livrado da noite para o dia, nem com 10 anos. É cada dia. É a vida inteira. Está vendo? Você pode acreditar, irmão, que uma pessoa como Paulo, que viveu o que ele viveu, que sofreu o que ele sofreu, leu o que ele descreve nas cartas dele aos Coríntios, o que ele passou, o sofrimento dele, quando chegou no final da vida, ele está sendo levado perante o leão, que é o Nero. E ele diz: todos me abandonaram na Ásia. Ó, irmão, a igreja. Ele disse: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Eu sozinho. Nenhum irmão foi lá. Ele está no fim da vida dele. Segunda carta a Timóteo, é o fim da vida dele. Alguém disse que ele escreveu aquela carta esperando o carrasco que vinha para cortar o pescoço dele. Ele diz: estou sendo oferecido como libação sobre o sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Todos os irmãos o abandonaram. Ninguém foi lá para dar assistência para ele. Está vendo, irmão? Ele carregou a cruz até o último momento. Mas ele podia dizer: eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a queda. Desde agora me está reservada a coroa da justiça. Ele vai reinar com o Senhor. É o único, em toda a Bíblia que tem certeza que ele tem a coroa. Nenhum de nós mais. Claro, a firmeza dele. Então, irmão, esse da nossa alma, irmão, é a vida inteira. É a vida inteira, cada dia, cada dia. E aí você vai entender por que o Senhor cria tantas situações na família. Por que tanta dificuldade entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre os irmãos na igreja, entre os líderes? Porque são pessoas, nós falamos que Deus comanda tudo, mas aí o Senhor levanta, né? Eu gosto muito de lembrar da oração daquele irmão que chegava, né, inexperiente, cuidado, chega: ô Senhor, mas Senhor, eu quero que o Senhor trata comigo, Senhor, eu sou um verme, Senhor, trata comigo, Senhor, eu quero, o Senhor me quebra. Ah, é, filho, você quer? Tá bom, então você é um verme, então você sabe o que é verme, né? Aqueles lagartinhos, está no chão, você passa assim, né? Só limpa o pé. Ah, um pouquinho o senhor prepara um irmãozinho lá, porque ele prepara exatamente, é do mundo, não, é na própria igreja. Então você é um verme, então vamos arranjar alguém para dar uma pisadinha em você. Vai lá e pisa. Só quando o cara pisa assim, ele descobre que está lá nessa altura. Nossa, eu pisei no verme, né? Não é elefante. Não aceita. Está vendo? Um outro irmão diz assim: nós aceitamos aqueles que nos dão a cruz para carregar, mas não aceitamos aqueles que batem os cravos. Está vendo? Então quem põe a gente na cruz, né? Aí vários irmãos, eles tentam, quando começam a ouvir essa verdade, eles tentam se crucificar a si mesmo. Aí alguém diz que ele vai lá, pega o martelo, né? Pá. E agora? A cabeça não dá. Aí diz que essa fica solta, continua dando cocada no pessoal. Não é porque você está crucificado? Irmão? Então, olha, isso que eu digo para os irmãos, quando a gente convive com pessoas igual esse irmão Cristo, que alguns conheceram aqui, o que impressiona a gente é isso.
é que são pessoas realmente crucificadas, mortas. Mas não quer dizer que ele não tem potencial para pecar, não. É porque ele vive uma vida de vigilância. Está vendo? Há um jovem que perguntou um dia para um sábio, irmão, o que está crucificado com Cristo? E ele falou, você está preparado para me te responder? Eu falei, estou preparado, eu quero. Eu falei, tá bom. Seu irmão foi sepultado há pouco tempo, não foi aqui no cemitério? Foi. Então tá bom. Você vai lá no cemitério e você vai chegar na beira da sepultura dele e vai dizer para ele, você sabe, eles estão falando muito mal do seu irmão na cidade aí, não estão? Eu falei, não, fala demais. O irmão dele era problemático, né? Então você vai lá e vai falar para ele tudo de ruim que o pessoal da cidade está falando dele. Conta tudo para ele. Aí ele saiu de lá pensando, não, esse cara será que sabe mesmo? Vou lá. Aí chegou meu irmão, olha, o sábio ali, o irmão sábio, mandou vir cá para falar com você o seguinte, o pessoal da cidade, aquele da padaria, falou que você saiu devendo lá uns 70 reais de pão, se você é ladrão, salafário e tal, e foi falando tudinho. Aí voltou lá, e você falou o que eu falei, tá bom. Não, agora você vai fazer outra coisa, você vai voltar e falar com ele tudo de bom que as pessoas da cidade falam dele, porque tem gente que gosta dele. Fala, então, foi lá. Ó, irmão, o sábio mandou vir cá e estou aqui para te falar tudo de bom que as pessoas elogiam e tal. Você sabe aquela pessoa, tá, aquela menina que era doida com você, nossa, era apaixonada com você até hoje, né? E tal, foi falando, né? Aí voltou lá e falou, você falou tudo direitinho, falou, o que te respondeu? Nada. Falou, aí você está crucificado com Cristo. Se alguém te critica, mas se alguém te elogia também, mas quando critica, agora, quando elogia, não, irmão, que é isso, obrigado, não, não precisava, né? Não, você não mudou nada. Não é? É seus olhos, né? Ah, eu estou de costas para você. Não, anjo não tem costa. É isso, então, irmão. Você tem que morrer para os dois. É para os dois. É isso? Você não tem que ter medo. Você não tem que ter medo de ser promovido. Não é? Porque se alguém te promover, você sabe que não é para você. Você sabe que não é. Aí tem gente que fala, não, se me promover eu tenho até medo, para ter medo de sair pulando, né? Aí o irmão disse um dia, olha, se você não tiver cuidado, você às vezes está carregando o Senhor Jesus. Você tem o privilégio de carregar o Senhor Jesus. E aí as pessoas começam a gritar, Hosana, Hosana, Hosana. E se você não tiver cuidado, você pode levantar, agradecer, e você joga Jesus no chão. Porque o burrinho, né, o jumentinho está levando Jesus. Se ele levantasse para agradecer a multidão, Jesus caía. Né? É perigoso. Então, você tem que aprender essa lição, né, de ser humilde como aquele irmão. Diz, olha, eu destruí as fotos, porque eu não quero que ninguém contemple o rosto de um pecador. Ô, irmão, puxa vida, isso é... Tá vendo? Então você vê, isso é alma. Tá vendo? Isso é a alma da pessoa. Então nós estamos num processo, tá vendo? Num processo. E se nós permitirmos que o Senhor nos dê o descanso da alma, ou seja, você vai trabalhar com o seu espírito, é com o seu espírito. Não é? Ontem nós viajamos, mas quando eu estou viajando, estou cansando meu corpo. Ou posso cansar a mente. Ele estava dirigindo o carro, ele cansa mais a mente. Mas meu espírito está tranquilo. Mas aí não cansei o corpo, não consigo nem orar, e não sei o que. Não tem nada disso, meu espírito está tranquilo. Está vendo? Lá no Santo dos Santos é sempre silêncio total. É isso? Agora no lugar santo já tem um pouquinho de atividade. Do lado de fora então, o tumulto. Aí depende, você está vivendo no corpo, na alma ou no espírito? No ato exterior, no lugar santo ou no Santo dos Santos? Está vendo que, irmão, o tabernáculo somos nós. Está vendo? É o Cristo e a igreja. Se você vive de um ato exterior, a luz que você tem é a luz do sol. Só a revelação é muito pequena. Mas se você aprende a lavar o pé, né, os pés e as mãos da pia do lavatório, que é a palavra de Deus e o Espírito Santo, aí você pode entrar no lugar santo. Aí lá você tem a mesa, você tem o altar de incenso, você tem o candeeiro. Aí você tem uma luz diferente, que é a luz do candeeiro, do azeite. Mas se você vive no seu espírito, você entra no Santo do Santo, lá não tem luz nenhuma. Lá tem uma nuvem que chama Shekinah. Tá vendo? Essa, muita gente não consegue entender. Fala, mas não tem luz nenhuma. Pois é, mas essa é a maior luz. Tá vendo? Porque você caminha por fé e não por vista. Ok? Então, irmãos, olha, que eu queria talvez continuar mostrando para os irmãos. Vocês vão até receber amanhã, né? A gente preparou uma folhinha, coisa bem simplesinha, para os irmãos verem. Que agora nós vamos, na próxima oportunidade, né? É que
nós vamos ver que a Bíblia fala sobre os 3 tempos da salvação. A Bíblia fala que nós fomos salvos, a Bíblia fala que nós estamos sendo salvos, e a Bíblia diz que nós seremos salvos. Não tem jeito, não ser espírito, alma e corpo. Está vendo? Então é dessa maneira que a gente vai colocando os fundamentos, né, para se provar na Bíblia que realmente existe uma coisa chamada salvação da alma. Está vendo? E é seríssimo, isso é seríssimo, porque os irmãos sabem, nós estamos vivendo essa época, não é? Não sei se os irmãos já viram aquele, não sei se ele é argentino, peruano, um indivíduo está aí nos programas do Gugu e todo lado aí, ele chega, fala 1, 2, 3 e passa a mão assim na pessoa e o cara está lá hipnotizado. Impressionante. E não é brincar. Não sei, chileno, né? Mas é impressionante. Uruguai, isso. Ele fala 1, 2, 3 e é verdade, não duvide não. Você vê o Uriguela, que o negócio da dobrar, dobra, porque isso é poder latente da alma, irmão. Tem eu também que ele pega as mãos, né, e detecta todas as enfermidades do corpo. Você é um médico, né? É o médico. Então você vê, essas coisas todinhas estão aí, mas o pior, sabe o que é? É que está escrito no Apocalipse 18, que Satanás vai fazer comércios com almas de homens. Lembra que o Otmani fala isso no poder latente da alma? Ele fala comércios de homens, porque é escravo, e comércio de alma. Mas você, como é que você vai fazer comércio de alma? A alma é uma coisa que existe com o homem, dentro do homem. Mas ele separou comércio de homem e comércio de alma. A alma vai virar mercadoria. Por quê? Porque ele vai... E o que ele está fazendo hoje? Ele está despertando o poder latente da alma que existe no homem. Porque Adão, só para os irmãos terem ideia, você já mediu o tamanho do jardim do Éden que ele cuidava? Que ele lavrava? Vai lá para você ver, irmão. Tigre, Eufrates, Gion e Pison. E não somente isso, mas ele colocou o nome nos animais assim, ó, leão, tigre. Se eu falar com você, para você falar o nome de 15 animais, aqui você não repete para mim. Não repete. Você pode ser muito bom, mas você vai falar cachorro, leão, tigre, vaca e urso, e aí você já começa a embananar. Ele não foi colocando, ia passando, ele foi tum, foi para o... Tá vendo o que é isso? A alma vivente. E o outro físico dele. Para cuidar daquele jardim. Então, esse poder latente está dentro de cada um de nós. Está vendo? É por isso que reuniões onde as pessoas insistem em buscar o poder de Deus de maneira desequilibrada, não comem, não se alimentam, e entram horas e horas e cantam músicas repetidas e repetidas, né? O que acontece? Você começa a perder o equilíbrio da sua mente. Está vendo? É um perigo. Não quer dizer que todo mundo que faz isso está errado, não. Mas eu já vi coisas assim terríveis. Aí você libera o poder da alma pensando que é do Espírito. Se você tiver essa separação aqui, ó, não acontece. Porque na mesma hora você fala, Senhor Jesus, nos guarde e nos proteja. Não podemos aceitar isso. Tá vendo? Caso contrário, irmão, o tempo do fim vai ser terrível. Porque Satanás está tentando mostrar o seguinte, esse poder dos cristãos não é nada. Nós temos o mesmo poder. Nós fazemos a mesma coisa. Tá vendo? Esse é o propósito de Satanás. Então o Senhor disse, olha, não, você não pode usar o seu espírito para servir a Deus. Paulo diz lá em Romanos, diz, Deus é quem sirvo no meu espírito. Não é na alma. Você vê hoje quantos pregadores que pregam, o que eles pregam é da mente. Ou então da emoção. Utilizam, fazem jogo. Quantos que usam música? Na hora de fazer um apelo, colocam uma música bem sentimental, violino, choroso, ou então órgão, um teclado daqueles bem, e começa a tocar uma música daquela que mexe com a emoção da pessoa. O camarada tem uma experiência de novo nascimento da alma. Não existe. Não existe. Aí essa pessoa se torna mais duro do que tudo. Vê se o Espírito Santo precisa de muleta, de música, vamos cantar uma música especial, ou então vamos ameaçar um indivíduo, você pode morrer hoje à noite, hein? O enlevo, Tem irmão que passa às vezes uma semana inteira e nem olha para a Bíblia, totalmente afastado das coisas de Deus, e até mais. Aí um dia ele resolve, vou lá na reunião, vou lá estar com os irmãos lá. Aí ele vem, quando ele chega um quarteirão de distância, ele está ouvindo a música, ele já começa a sentir calafrio, os cabelinhos, glória a Deus, glória, os cabelinhos já começou a subir, não tem nada de espiritual nisso, ele está totalmente afastado. Ou então nós pensamos assim, o dia que Deus me der
aquele sítiozinho que eu vou poder sentar debaixo da minha figueira, né? E ouvir os passarinhos cantar, e eu vou ler minha Bíblia, aí eu vou entender tudo. Não vai entender nada. Tudo é muleta. Tudo é muleta. Você pode estar debaixo do viaduto ali, e você está ali, ô Senhor, glória a Deus, né? Vendo as maiores riquezas, porque é no seu espírito. Tá vendo? Mas se não acontecer, irmão, isso aqui, ó, não tem jeito. Ah, irmão, tomar o jugo do Senhor não é fácil. Não é fácil. Sabe, você tem que estar pronto e dizer, ó Senhor, eu sei que muitas eu vou tentar andar na frente, a canga vai comer meu pescoço. Vai comer o pescoço mesmo. Mas eu quero andar de acordo com o Senhor. Aí você começa a andar, né? Noé andou com Deus. Enoque andou com Deus. Tá vendo? Você anda com ele. Ele deu um passo, o outro também deu. Não um passo na frente, nem um passo para trás, mas junto com ele, andar com ele. Né? Então, irmãos, podemos dar uma paradinha, irmão, agora pro intervalo, né? E depois a gente continua, né? Vamos orar, irmão, depois a gente está. Ah, sim, tá certo. É imediato, né? Imediato, e depois daí a gente fala. Ok. Questions? Huh? No questions? Oh, no. Uma perguntinha. Sim. É bom você o Espírito creio, né? Só para ficar melhor para os irmãos, que o velho homem não morre nunca. O que vamos fazer então com Romanos 6,6, que diz que o nosso velho homem já foi crucificado? Isso. A explicação é que você tem que pegar o outro versículo da Bíblia. Então, quem é que produz pecado em nós? É o velho homem. Né? Porque o versículo todo é importante você ler. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado juntamente com ele, para que não sirvamos mais ao... nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído. Tá vendo? Então, o corpo do pecado seja destruído. E não sirvamos mais ao pecado. Né? Então, veja bem. Se você vai ler a carta de Paulo aos Colossenses, então ele fala a mesma coisa. Capítulo 3, versículo 3. Vós estáis mortos. Aí no versículo 5. Mortificai os vossos membros. Né? Aí veja, se você já está morto, por que você tem que mortificar? Tá vendo? Então veja bem, irmão, as duas coisas. É posição. O dia que o Senhor me revela que o meu velho homem foi crucificado com Cristo, é uma revelação. Eu sabendo isso. Tá vendo? Então ele me mostrou que isso aconteceu lá na cruz. Agora veja bem, se Jesus estava morrendo por nós na cruz, pagando nossos pecados, como é que o nosso velho homem podia estar lá junto com ele? Isso é uma pergunta que o irmão Altmani responde no livro. Eu traduzi. Em português está esgotado agora, chama Conhecereis a Verdade. Né? Ele diz assim, quando ele diz, Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito. Né? Primeiro está consumado, acabou a obra da redenção. Naquele momento que ele diz, Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito, e expirou, naquele momento nós somos crucificados. Ele já acabou a obra da redenção. Perfeitamente correto. Tá vendo? Então veja, irmão, a crucificação do velho homem, na Bíblia, não é algo definitivo e final que significa que ele não existe mais. Porque isso significaria que você não pode pecar. Tá certo? Você não pode pecar. Mas aí você tem que pegar outros trechos da Bíblia. Por exemplo, 1 João capítulo 1, versículo 8 e 10. Se dissermos que não temos pecado. Isso. Versículo 10 diz, se dissermos que não pecamos. Então esses dois versículos aí está dizendo, se você disser que você não tem natureza pecaminosa, ou seja, que você não tem velho homem, né? Por favor, alguém achou? Pode ler. Capítulo 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então, veja, esse pecado que ele está falando aí é a natureza. Tá vendo? Se você disser que você não tem uma natureza pecaminosa, então o que ele diz? Não há
Verdade não é verdade. Enganamos a nós mesmos. Tá vendo? Agora, no versículo 10, ele fala outra coisa. Ele fala, se dissermos que nós não temos atos pecaminosos. Não pecamos. Tá vendo? Que não pecamos, atos pecaminosos. Tá vendo? Então, se você disser que você não tem o fruto dessa natureza, porque um é a árvore, é o versículo 8, e o outro, versículo 10, são os frutos. Então ele está dizendo que os dois. O versículo 10 diz, se você disser que você não comete pecado, você faz a Deus mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Está vendo? E ele continua. Aí no 2 ele fala, filhinhos, essas coisas, 2:1. Eu vos escrevo para que não pequeis. Meus filhinhos, as coisas que eu escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Está vendo? Então ele está dizendo, filhinhos, estou escrevendo. Há uma possibilidade de vocês viverem uma vida sem pecado. Mas se acontecer de alguém pecar, está vendo? Então você tem um advogado. Ele não está falando que você não tem um novo nascimento. Não está vendo? Então, isso é uma tremenda verdade na Bíblia. Toda vez que se você viu a verdade da crucificação do velho homem, aí você cai no pecado, quem que vai aparecer primeiro, imediatamente? Satanás, velho. Satanás vem e diz assim, opa, como é que é mesmo aí? Você pregou domingo lá, que o seu velho homem foi crucificado, o que é isso que você fez aí? Não, o que eu fiz aí? Não, isso aí que você falou, essa aí, coisa feia aí. Aí ele vai te enrolar. Se você tiver conversa com ele, vai te enrolar. Aí você vai acabar falando, é o velho homem, né? Porque a Bíblia diz que o novo homem em nós não peca. Tá vendo? Aquele que é nascido de Deus não peca. Quem que é nascido de Deus, irmão? É o novo homem. Tá vendo? Dentro de você tem um velho e tem um novo. Ó, se você só tem um eu dentro de você, como é que um pode dizer para o outro, se só tem um? Tá vendo? Obrigatoriamente, você tem que ter um novo homem para dizer para o velho homem não. Tá vendo? Lê Romanos capítulo 7, é claro. Você começa a descobrir lá que tem o mim. Tá vendo? Ele fala assim, eu sei que em mim não habita bem nenhum. Esse novo homem não é o espírito vivificável? Não, mas é a nova natureza que está em nós. Então, Veja só, faltou um pouquinho aqui, deixa eu só explicar para os irmãos. O que você entende por carne num cristão? Esse é importante. Ó, se você tem espírito, alma e corpo, e o Espírito Santo já entrou no seu espírito, tá vendo? Na vida do cristão é a soma da alma e o corpo, é a carne. Na vida de um incrédulo é espírito, alma e corpo. Tá vendo? Então, quando uma pessoa converte, o espírito dele foi vivificado. O Espírito Santo de Deus passa a habitar no espírito dele, que diz lá, o Espírito de Deus dá testemunho com o nosso espírito. Romanos 8:16. Mas enquanto a alma dele não for quebrada, não tiver essa separação, tá vendo? Ele continua sendo uma pessoa carnal. Tá vendo? Isso na Bíblia é que chama-se um crente carnal. No espírito ele é convertido. Mas a alma e o corpo dele ainda continua debaixo do governo da velha natureza. Tá vendo? É por isso que a pessoa continua pecando. Até que a alma dele seja quebrada e então a sua vontade então exerça dizendo para o corpo, não, o corpo de pecado é esse corpo nosso. Tá vendo? Então veja, quando Deus, ele diz lá que o nosso velho homem foi crucificado, né? Há um irmão que usou uma figura dizendo o seguinte, eu não sei se foi o Watchman mesmo, tem muito tempo que eu traduzi o homem espiritual, eu não me lembro de todos os detalhes, mas há uma figura que diz assim, se você quer pôr um carro para funcionar, para andar, isso é uma figura de Satanás tentar você para levar você a pecar. Então, para você pôr o carro para funcionar, para andar, o que você tem que fazer? Você vai na ignição, na chave. É isso? E quando você vira a chave, quem é que vai cooperar agora? O primeiro passo depois de você virar a chave? Não. É o quê? Não. Bateria. Se o carro não tiver bateria, é isso? Eu lembro que um dia eu falei com o irmão que você fica assim, tec, ele falou, não, irmão, não faz nada não, só faz ploc, não faz barulho nenhum, porque não tem bateria. Tá vendo? O velho homem, irmão, é a bateria. Deus desligou a bateria. Tá vendo? Está desligado. Tá vendo?
Então veja, essas coisas, quando nós lemos na Bíblia, dá a impressão que acabou, que Deus foi lá e arrancou. Não acabou. Ele está dizendo o seguinte: você tem o direito de dizer não. Está vendo? Aí, para que o seu corpo de pecado não continue pecando. Está vendo? Esse destruído que está aí, irmão, é desempregado. Está vendo? Para você fazer isso. Está vendo? Agora, muito bem, então, eu tive a revelação. Aí acontece de eu cometer um pecado. Porque João disse: filhinhos, eu vos escrevo. Mas se alguém pecar, então eu estou lá. Aí cometi o pecado. Aí Satanás vem e diz assim: ué, o que é isso que você fez aí? Qual que é a minha atitude? Eu tenho que dizer para ele: não tem nada não, é. Esse que você fez, eu não fiz nada não. Ah, irmão, isso é hipócrita. Não, eu estou falando com Satanás. Ué. Por que, irmão, que eu posso agir assim? Dizendo para ele: não tem nada de errado aqui não. Você cometeu perdão, senhor? Não, seu velho homem está vivo, é ele que fez isso aí. Não está não. Meu velho homem está crucificado. Por que eu posso fazer isso, irmão? Porque, irmão, porque a palavra de Deus declarou isso. Está vendo? Olha só. Você tem 3 coisas. Fé, verdade e experiência. Qual desses 3 vai na frente? Qual vai em segundo, qual vai em terceiro? Aí ela olha para quem? Hein? Não, se a fé vai na frente, para quem ela olha? Bom, então a verdade tem que ir na frente. Sabe o que nós fazemos? Nós colocamos a experiência na frente. Aí olha para a experiência: ai meu Deus, que eu fui pecar outra vez. Ai, outra vez, Senhor. É isso? Você tem que entristecer pelo pecado. Mas o Senhor sabe perfeitamente que o seu velho homem vai pecar, e vai pecar, e vai pecar. Porque ele falou: meu filho, eu já determinei que ele tem que ir para a cruz. Tome posse disso. Tá vendo? Então, quem peca não é homem ainda, então não nasceu. É o velho homem que peca. Tá vendo? Então, se a gente continua pecando, e daí? Porque o novo homem está permitindo. Tá vendo? Então deixa de pecar. Então, uma hora deixa de pecar, então. Mãe, ele pode parar de pecar a qualquer momento, mas sempre haverá a possibilidade de pecar, porque esse velho homem não é tirado de dentro da pessoa. Deixa eu só ler. Em Romanos, o que diz é que você não peca mais aí. Não diz que não peca mais, não. Mas fala que o corpo de Cristo morreu para... O corpo do pecado seja desempregado. Mas você pode empregar ele outra vez. Destruído é outra coisa. Exatamente. Você não tem, olha aqui, Gálatas capítulo 5, 17. Aqui fala que tem uma guerra, tem uma luta. 5,17. O que diz? Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Isso. Onde é que esses dois estão lutando? Onde? Nosso corpo. Mas do cristão ou do incrédulo? Cristão. Então quem que é a carne? É a alma. O velho homem. Tá vendo? Está lutando contra o espírito. Então, irmão, a maior prova que você é convertido é quando há luta dentro de você. Porque quando não tem, você só tem a carne, só tem velho homem. Mas agora há um novo. Um que quer e outro que não. Tá vendo? Eu dar para os irmãos o outro. A irmã falou do Romanos 8. Sim. Aham. Não, mas nós temos prova na Bíblia.
Não. Não é. Não. Não é não. Deixa eu falar só um minutinho. Como é que Moisés terminou os 120 anos dele? Hã? Ele olhou para a terra e disse, por que não pôde entrar? Porque ele cometeu desobediência, uma transgressão. Deus falou com ele, fala com a pedra, e ele bateu na pedra. Sabe o que significa isso? Ele deixou Cristo pregado na cruz. Porque quando ele bateu a primeira vez, Deus falou, bate na rocha, a rocha abriu. Tá vendo? Por isso nós cantamos aquele hino, rocha eterna, foi na cruz, que morreste tu, Jesus. Né? No original em inglês é rocha eterna, rachada por mim, deixe-me esconder em ti. Conforto para nós. O pecador é igual a todo mundo. Tá vendo? Essa é a verdade. Esse é um lado negativo. Agora, Deus é tão sábio que quando ele fala que Moisés não entrou, mas quando você chega lá no Monte da Transfiguração, ele está dentro da terra de Canaã. Ele, com Elias, apareceram para Jesus. Tá vendo? Alguma coisa aconteceu depois da morte dele lá. O senhor deve ter dado uns torção nele lá. Tá vendo? Outra coisa. Se você fosse dar um veredito para a vida do Sansão, que era um homem, na expressão de hoje, seria um indivíduo profundamente contaminado com mulheres. O problema dele era sexo. Carnal pra caramba. Nós ia pôr no inferno. Ele estava lá queimando, já tinha torrado, virado... como é que fala? Churrasco. Há muito tempo. É isso? Mas quando você abre Hebreus capítulo 11, ele está lá nos heróis da fé. Aí, irmão, cuidado com... Nós não sabemos o julgamento de Deus. Mas nem por isso também vai ter... Claro, sem dúvida nenhuma, porque nós não sabemos como é que Deus vai agir. Tá vendo? Agora, olha só, Romanos capítulo 8 é um capítulo, irmão, bem... desculpa, Romanos capítulo 7, né? 8 é 7. Olha aqui. Verso 16. Se faço o que não quero. Não é? Você sabe que no inglês você nunca tem um sujeito oculto numa frase, né? Como aqui. Se faço o que não... Né? No inglês teria, se faço o que eu não quero. Você tem que ter sempre o I. Não é isso? Se faço o que eu não quero. Olha, irmão, quem que é esse que não quer? É o novo ou o velho? Você não pode dizer que é o velho homem que não quer pecar, porque o velho homem quer pecar. Se falou em pecado, que ele sai correndo. Opa! Banquete! É isso? Então você tem que ler com atenção. Ó. Neste caso, quem faz isso já não sou eu. Quem eu? O velho homem. O novo. Não sou eu quem faz isso. Se eu faço o que não quero, então quem é que faz o que não quer? Já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, que é uma frase substituta para o velho homem. Porque eu sei que em mim... Quem que é o mim? O velho ou o novo? Não, irmão, não é não, porque ele vai dizer isto é. Porque se ele falar que em mim não habita bem nenhum, então ele é incrédulo. Ele é incrédulo. Tá vendo? Ele está dizendo, eu sei que em mim, isto é, no novo homem, no velho homem, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim. Quem que é esse mim? É o novo. O mundo está entendendo? Está brigando os dois aí. Isso é claro, irmão, claro, tá vendo? Ora, verso 19. Se não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Olha, o bem que eu prefiro e o mal que eu não quero. Esse é o novo homem. Tá vendo? É dois dentro de você. São dois. É por isso, irmão, você tem na Bíblia de ponta a ponta. Você tem Caim e Abel. Você tem Isaac, Ismael. Você tem Jacó e Esaú. Irmão, alguém que lendo essa passagem poderia até confundir já com o próprio conhecimento do bem e do mal que o homem tem. Esse fazer o bem e fazer o mal. Bom, irmão, não entendi o que Uma arte do conhecimento do bem e do mal, né? Do seu lado. Mas porque o homem, a partir de Adão, ele tem esse conhecimento do bem e do mal. É. A partir do momento que o fruto da
Então ele sabe que quer fazer o bem e que quer fazer o mal. Isso. Ele quer fazer o bem, isso aqui não consegue, mas o mal ele vai. Exato, eu entendi o que o irmão quer. Quando você converte, o que acontece? Você vai descobrir que se você converteu, e aí você tem um problema de fumar. Aí você aquele cigarro não parou, aquele fumo não parou, o vício não parou. O que acontece? A partir daquele momento você começa a lutar com a sua própria força natural. Aí é o velho homem lutando contra o velho homem, você não vai parar nunca. Aí o meu conselho, já dei isso para várias pessoas e deu resultado. Teve um que chegou perto do irmão Deus, tem 10, 15 anos, eu sou crente, rapaz, eu trabalho no banco, às vezes de repente eu vejo um irmão atravessando a rua, tem que tirar o cigarro e jogar ali, pisar em cima, a parede já, eu também já fumei, e na parede já, para tirar um pouco do sabor, e o chiclete de pressa, onde é que está o chiclete? Não é porque o irmão está chegando ali por causa do cheiro. A família dele falou, meu irmão Deus, vai dar uma ajuda para ele, porque ele, coitado dele, é sincero. Aí ele falou comigo, tá, mas já fiz de tudo, irmão, já lutei e tal. O que o irmão aconselha? Não lute mais. Mas o que você está falando? O que você quer dizer com isso? Não, você está falando que lutou, adiantou alguma coisa? Quantos anos? 15 anos. Então não lute mais. Ah, não, mas eu não posso fazer, porque aí eu vou fumar. Como você está fumando, lutando? Tenta ficar parado. Aí como é que é isso? Falei, toda vez que você for pegar no cigarro, você fala, ó Senhor, esse sou eu, tá vendo? É o novo homem? Não, irmão, o novo homem não fuma. O novo homem é nascido de Deus. Tá vendo? É por isso que quando você passar pela ressurreição ou pelo arrebatamento, o velho homem desapareceu normalmente. Só fica o novo. Caso contrário, não tem explicação. Você é uma pessoa só que quer o mal e quer o bem. A cabeça sua está partida no meio. O que é isso? Não existe isso não. Agora, não tente explicar isso também não, porque é coisa espiritual. Não tem jeito de explicar. Você tem que ir pela Bíblia só e dizer que é isso. Tá vendo? Aí o que aconteceu? Ele, toda vez que ele ia pegar, ele não conseguia vencer. Ele falou, Senhor, só o Senhor pode fazer isso, Senhor. O Senhor vive em mim, Senhor. Não é? Me substitua. Ó, entrou em Gálatas 2:20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, um pouquinho, ele descobriu que não estava fumando mais. Quanto tempo? 2 semanas, 3. Ó, descobriu. Maior alegria no meio da família. Hoje, ele dirigindo o capítulo da Donep lá em São Carlos, interior lá de São Paulo. Irmão, isso aconteceu na verdade comigo. Aí. Eu comecei a pegar um conflito comigo. Eu falei, se Cristo vive em mim, ele quer um corpo santificado comigo, eu estou envenenando. Jesus é vivo. Então eu comecei com esse negócio, né? Foi assim. Eu parei de fumar também assim. Eu converti, fui batizado, participei uns meses na igreja, tive um problema de desentendimento com o pastor, saí 1 ano, aí voltei, aprendi a fumar, porque eu não fumava antes. Aprendi a fumar depois de crente. Não só isso, mas jogador de sinuca. Jogava sinuca até altas horas da madrugada. Tá vendo? Fumei até um certo dia lá, 1 ano. Aí no dia que eu orei ao Senhor, joguei o maço de cigarro pela janela e voltei para a comunhão dos irmãos lá. 3 semanas depois que eu já ia pegar o cigarro que o amigo estava me dando. Aí falei, opa, peraí. Que isso, rapaz? Tem 2, 3 semanas que eu não fumo. Pronto, acabou. Sumiu assim. Sentia mal, né? A pessoa fumava perto de mim, virava isso. Irmãos, estão vendo? Nós, às vezes, estamos tentando fazer a vontade de Deus na força da carne. O que acontece? Ao invés de nós fabricarmos o Isaac, nós estamos fabricando Ismael. É o Abraão. Está vendo? Tentando ajudar a Deus. Ele falou, vai me dar um filho, mas eu estou ficando velho, minha mulher já não dá mais nada, né? Não pode sair mais nada dali. Né? Então, isso é esmurrar a nossa carne? Não, irmã, esmurrar a carne é no outro sentido, Paulo está falando. Se você, por exemplo, é uma pessoa preguiçosa, gosta de dormir muito, entendeu? O seu corpo, qualquer coisinha que pede, você está desmolengando lá e falou, não. E outra coisa é questão de moralidade. O corpo tem que ser esmurrado. Exatamente. Aí uma pessoa que qualquer malzinho em casa, não vou na reunião não, estou com a cabeça pesada, não sei o quê. Não, vou para lá, o senhor vai me curar lá, minha dor de cabeça lá, começar a cantar. Entendeu? É isso que é esmurrar o... Agora, eu estava contando para o irmão hoje lá, ele até, o irmão pastor Carlos, ele gostou, né, e vou só contar para os irmãos aqui. O Paulo,
ele teve duas experiências marcantes, que ele esperou 14 anos para contar para as pessoas. E é coisa assim que nós contaríamos com não sei quantos segundos que a gente esperaria para contar. Né? Que ele foi ao terceiro céu, tá vendo? E ele foi ao paraíso. No paraíso ele diz, ouviu palavras inefáveis que não é lícito ao homem dizer. Ele não pode contar o que ele viu lá. Uma das coisas que eu acho que ele viu é muita gente que a gente não gostaria de encontrar lá. Se ele chegasse e falasse assim, encontrei o fulano lá, para ele morrer o salvo. Você está brincando, aquela peste está lá? Tá, aquela peste está lá. Você está brincando, não quero ir para lá de jeito nenhum. Aí o Senhor falou com ele, não conte. Não conte. Quem encontrou lá, né? E ele foi ao terceiro céu, onde só habita o Pai, o Filho e os anjos. Viu, irmão? Hoje não tem ninguém no céu quando morre, não. Está todo mundo no paraíso. Até hoje. Tá? Aí, Paulo esperou 14 anos para contar isso. Quando ele contou, ele disse, olha, irmãos, Deus me deu um espinho na carne depois que eu voltei de lá. Sabe para quê? Para que eu não me ensoberbecesse por ter ido lá. Ó, meu irmão, você foi no terceiro céu e no paraíso e você ainda vai ensoberbecer? Isso é prova de quê, irmãos? Porque ele tinha o velho homem ainda. Tá vendo, irmão? Isso é claro. Isso é indiscutível, não tem como provar. Se você falar que, mas o Paulo é problema. Não, meu irmão, peraí. Paulo pode ser levado. Ele chegou, ele conta em Gálatas que o evangelho que ele recebeu não foi da boca de ninguém, ele ouviu da boca de Jesus. Tá vendo? No terceiro céu, Jesus pregou para ele o evangelho, e quando ele chegou na terra, ele pregou para os discípulos apóstolos, e eles confirmaram que era verdadeiro o evangelho dele. Eles não receberam da boca de Pedro, nem de João, de Tiago, de ninguém. Eu ouvi da boca do Senhor lá no céu. Tá vendo? E ainda quando ele desce de lá, ainda tem possibilidade de ser orgulhoso. O pecado que Deus abomina é o pecado de Satanás. Tem pecado pior que a soberba. Esses crentes do nariz empinado, que gostam de olhar para os outros de cima para baixo assim, cuidado, irmão. Deus conhece o soberbo de longe assim. Ele vê, ele fala, olha, vem lá. Ó. Havia a possibilidade de ele ficar soberbo. Claro. Tá vendo? Por isso Deus deu um espinho na carne para ele. O que era um espinho na carne? Ninguém sabe explicar se era o problema da vista dele, né? Que purgava, que era um troço nojento, né? E ele está pregando para os irmãos, tem que, né? Não sei se usava lenço naquela época, ou, né? Ou lencinho de papel, né? Aí tem que limpar aquela coisa. Aí os Gálatas falam, olha, quando eu estive no meio de vocês aí, vocês me receberam como anjo do Senhor. E se possível, teriam arrancado os olhos para me dar, porque tinha um problema seríssimo na vista. Desde aquele dia que ele encontrou o Senhor, ele ficou cego. Depois as escamas caíram, mas nunca mais ele recuperou. Não se sabe se o espinho na carne é isso. Mas ele falou, se eu não tivesse espinho na carne, eu vou ensoberbecer, vou me orgulhar. Então você é velho homem. Bom, tá vendo? Você é o Paulo, depois de ter uma experiência dessa. E um dos motivos que Lucas, médico, andava com ele. Cuidava, médico. Tinha não só cuidado milagroso, mas tinha também o cuidado de um médico. Equilíbrio, né? Então, vocês estão vendo, irmão? É uma caminhada que nós temos. E o Senhor, ele exatamente não faz. Eu creio que um dos motivos que o Senhor não tira o velho homem de nós, tá vendo? É para nos manter numa posição de dependência. Tá vendo? Porque você pode ver, toda pessoa que tem esse ponto de vista de que não peca mais, é soberbo. Você não vai encontrar um que é humilde, que chora. Chorar por quê? Não tem pecado. Hã? Quem foi? Já fui crucificado com Cristo, né? Uhum. Então, já fui. Fui crucificado com Cristo, Então, esse já fui, sou eu, se o eu pensava que era o meu velho homem. Eu achava que o meu velho homem foi crucificado e o meu eu, minha alma ainda não. Não, mas o eu e a alma é a mesma coisa. É a mesma coisa. A alma, não, irmão, veja, quando a Bíblia fala desse crucificado, você tem que entender que isso aconteceu lá. Agora veja bem, Jesus foi crucificado quando? 2000 anos? Eu provo para você que foi antes. Está escrito em Apocalipse que o Cordeiro de Deus foi sacrificado desde a fundação do mundo. Você está vendo? Porque essas coisas espirituais não são tratadas dessa forma que nós estamos entendendo. O Senhor foi lá e pregou meu velho homem e o velho homem acabou. Mas ele não falou que é isso. Está vendo? Isso é a obra do Senhor
por nós. Você tem que tomar posse agora. Tá vendo? Ele falou o que ele falou da terra de Canaã com Josué? Todo lugar que é seu. Ou seja, o velho homem está crucificado. Toma posse. Mas se você não tomar posse, ele vai continuar vivendo. Ali que entra essa questão ali, a verdade primeiro. Exatamente. A verdade vai em primeiro lugar, a fé segue a verdade e a experiência atrás. Se você parar para olhar para a experiência, você cai do muro. Tá vendo? Então eu estava dizendo para os irmãos, toda vez, quando eu vi essa verdade da crucificação do velho homem, eu tinha lido Vida Cristã Normal do Otmani. Aí irmão Christian vai lá em Belo Horizonte uma vez por mês. Aí chegava lá, irmão Christian, eu li o livro. Mas eu estou continuando ainda, tem erro ainda aqui. Lá, lê mais uma vez. Aí eu li mais uma vez. Aí no outro mês ele voltou. Novamente chegou, irmão Christian, fracasso aí. Lê mais outra. Aí eu li mais uma vez, o livro todinho. Aí ele voltou um dia, tornei e falar com ele, falei, irmão, você não entendeu ainda? Eu falei, não entendi, não me ajuda. Irmão, você está olhando para a sua experiência. Você está olhando para ver se o seu velho homem está crucificado aqui, ó. Vou cuidar com o mau cheiro do velho homem. Em 6.000 anos. É o Adão. Cuidado que só o cheiro te mata. Você foi crucificado juntamente com Cristo. Olha lá. Está vendo, irmão? É lá. É lá que você tem que olhar. Não é aqui. Está vendo? Então a verdade, ela vai na frente. O que é? O velho homem foi crucificado. Ponto final. Satanás chegou e falou, não quero papo com você não. Mas não, a palavra de Deus disse, olha, não quero conversa. Afasta de mim, foge de mim, Satanás. Resiste o diabo e fugirá de vós. Agora eu vou diante do Senhor, Senhor, eu pequei, Senhor. Me perdoa. Porque eu pequei. Tá vendo? Caso contrário, você quebra a Bíblia todinha, porque diz assim, eu não tenho pecado. Mas o João diz, se você disser que não tem pecado, você é mentiroso. Você está fazendo a Deus mentiroso, está enganando a você mesmo. Tá vendo? Então não tem papo, é com Satanás, irmão. Tá vendo? Eu tenho que chegar perto dele e falar, não tem nada errado aqui, não tem velho homem, o velho homem está crucificado e ponto final. Mas você come, não tem conversa. Tá vendo? Por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade. Tá vendo? Eu não posso olhar para a minha experiência. O que acontece? À medida que você vai declarando isso, o Espírito Santo vai tornar isso em experiência na sua vida. A verdade em experiência. Não inverta a ordem. Se você inverter a experiência para virar a verdade, acabou. Você nunca vai chegar lá. Nunca vai chegar. E outra coisa, irmão, não significa que um irmão que tem vivido uma vida vitoriosa dentro do Senhor, de repente ele tropeça e cai, e agora ele fica lá, Senhor, que vergonha e tal, não tem nem coragem de chegar diante do Senhor e tal, aí, e fica rodeando aí, né, 15 dias. Vou esperar pelo menos 15 dias para pedir perdão para o Senhor. Pai, irmão, o sangue de Cristo vale mais 15 dias depois ou 15 dias antes? Não. Se você pecou, vai diante dele, confessa e retoma a sua vida vitoriosa. Ué, você está na batalha. Aí um soldado está na batalha, leva um tiro lá, aí os colegas chegam, acaba de matar. Tá desgraçado. Você achando que vão carregar você lá para o acampamento? Não, acaba de matar essa peste. Tem, mano, tem que confessar. Mas o que é isso? Não, na igreja hoje o irmão caiu um pecado, cai todo mundo em cima dele. Esmaga, mata. Não, irmão. Entendeu? Proteger, cobrir, porque o irmão está na batalha. Ele foi ferido. Agora, se é uma pessoa que tem prática de pecar, aí sim. Aí é diferente. Se é aquele moço, 1 Coríntios, está cometendo pecado com a madrasta dele, Paulo diz, tem que ser entregue a Satanás para a destruição da carne. Tem que tirar a proteção da igreja dele, porque está protegido pelo corpo. Aí ele vai ser entregue a Satanás. Irmão, estão vendo? Esse é o único caso de exclusão que tem no Novo Testamento, irmão. É aquele que não abandona. É salvo? Claro. Mas é aquele que, irmão, que peca e não abandona o pecado. Que vive na prática. Tá vendo? Aí esse aí não tem jeito. Aí Paulo diz assim, já determinei que o tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Aleluia. É só o Espírito, que a alma dele perdeu. Tá vendo? Esse é automaticamente. O que aconteceu? Na segunda epístola, quando Paulo escreveu, a segunda ele diz assim, irmãos, rogo-vos que confirmeis para com ele o vosso amor, para que o tal não seja consumido por demasiada tristeza. Ele caiu num excesso de tristeza por causa do pecado que tinha cometido, quase que morreu. Paulo diz, irmão, confirma com ele o seu amor. Pronto, foi restaurado. Aquele moço foi restaurado. Tá vendo? Agora, se ele tivesse continuado, o que ia acontecer? A mão de Deus podia cair em cima dele. Aí vinha doença, podia tocar na saúde dele, e ele ia ser retirado. Como Ananias e Safira. Ananias e Safira não perderam salvação.
Só porque eles disseram que vendeu a propriedade por 100 e deram só 50? E quantos irmãos que colocam no envelope de dízimo lá? 100 reais, dízimo. E ele sabe que é 150. Mentiu do mesmo jeito. Igualzinho, porque a natureza é a mesma, a quantidade é que pode mudar. Mas sabe por que hoje não cai? Porque não tem a glória da igreja naquela época. Se tivesse, meu filho, talvez os pastores primeiro a cair. Estamos falando do pastor, não, viu, pastor? Eu vou acertar aqui. Os pastores, viu? Chegou ali, enquanto está com a mãozinha aqui, está tudo bem. Os anjos estão lá olhando. Ixi, será que ele vai colocar? Opa, tem misericórdia, Senhor. Que se soltar ali, pum, tá, cai no chão. Mas não cai hoje por quê? Porque nós não temos mais a... Tá vendo? Aí o Senhor não pode cobrar, porque naquela época a igreja estava cheia de glória, né? Tem um Pedro que chega a ser Satanás, encheu o seu coração, Ananias. Tá vendo? Ele não perdeu, irmão, se chama pecado para a morte física. Morreu fisicamente, não tem condição de viver. Moisés morreu fisicamente. Todo aquele povo que saiu do Egito, lá 2 milhões, morreu no deserto, morte física. Porque eles comeram a carne do cordeiro e passaram o sangue no umbral da porta. Então, desobediência. Então, alguns do Senhor disseram, não pode. Esse não pode continuar vivendo fisicamente. Pecado para a morte não tem nada a ver com o espírito. Que o Senhor tira porque não abandona o pecado mesmo. Exatamente. O Senhor tira fisicamente, não é? 1 Coríntios 11, Paulo diz, ó, há muitos entre vós fracos, doentes, não poucos que dormem. Quando usa a palavra dorme, irmão, é um crente. Tá vendo? Igual o Lázaro que estava dormindo. Né? O Estevão, que tendo dito isso, adormeceu. Então, perderam o direito de viver nessa terra. O reino para eles já está comprometido. Não sabemos o que o Senhor vai fazer. Tá vendo? Então, o que aconteceu? Essa pessoa tem salvação do espírito, mas não tem a salvação da alma. Né? Então, essa é toda um pano de fundo assim que a gente pode colocar para. Amém?